Abra sua Bíblia, mais uma vez, Efésios, capítulo de número 2. Hoje sim nós saímos de Efésios 2. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Efésios. Não. Capítulo de número 2, verso de número 8 e de número 9. Eu montei o gráfico e vou estar colocando depois aquelas ilustrações que eu falo para vocês no grupo, para que vocês possam ter não só um resumo da aula, mas ampliar o entendimento daquilo que vai ser falado, amém? Então hoje nós vamos falar aqui como eu sou salvo. Alguém pode perguntar: pastor, se eu já sou salvo, já estou na igreja, já estou servindo a Deus há algum tempo, faz alguma diferença com relação a eu saber como sou salvo ou não? Eu acredito que com relação ao destino eterno, porque não é a doutrina que salva, já quase apanhei também falando isso numa igreja, não é a doutrina que salva, porque antes de haver doutrina, Jesus já salvava, sim ou não? Então, prova de que não é a doutrina que salva. Também não é a igreja que salva, porque antes de existir a igreja, Jesus já salvava. Então, essas coisas é importante a gente conhecer. Só que a doutrina, ela nos faz nos posicionar a viver verdadeiramente como salvo. Então, a importância de você saber o que é a salvação e de como eu sou salvo, vai determinar o seu modo, o seu estilo de vida, vai determinar como você vai se comportar, vai determinar como é que você vai viver o tempo que você tem aqui nesse mundo, diante de Deus, diante dos homens, amém? Então por isso que é importante você saber o que é salvação, como eu sou salvo, principalmente para você andar em paz, principalmente para você não viver debaixo de ameaça, para você não viver debaixo de terrorismo, para você não viver debaixo de legalismo, para você não viver debaixo de religiosidade, que essas coisas, acreditem, mais atrapalham do que ajudam, e atrapalham até mesmo, vão atrapalhar até mesmo o propósito de Deus para nossas vidas. Então a gente precisa saber, para que a gente possa se posicionar. Efésios capítulo 2, verso 8, todo mundo de Bíblia aberta aí, vamos meditar. A maioria dos textos, o irmão já sabe, né? O nosso irmão Renato que nos auxilia aqui, não só na leitura, mas também nas explicações aí, nos comentários. Que nem um programa de televisão, né? Tem um apresentador e o comentarista. E às vezes o comentarista é mais inteligente do que o apresentador. Aí ele tá jogando pra cá, tá brincando, viu? Irmão, Glória a Deus. Deixa eu te falar, eu tava comentando com o Marcelo, eu nunca tinha feito isso, mas vocês não têm noção do quanto eu tenho aprendido, do quanto eu percebi que muita coisa em mim, no contexto da palavra, tem desenvolvido por causa disso aqui, ó. Porque talvez, eu sei que tem gente que pode pensar assim, mas o irmão Renato conhece muito desses negócios aí. Mas irmão, o fato de você conhecer não determina que você não possa receber mais luz. Por exemplo, eu tenho uma luz quanto ao assunto que o pastor Marcelo está destrinchando aqui. Só que o que é a luz para nós? Eu vou te dar um exemplo claro aqui. Nós estamos num ambiente claro para todo mundo aqui, né? Só que tem sombra aqui, ó. A luz que ele traz aqui ilumina arestas que para mim, estava obscuro. Então, quanto mais luz, mais iluminado você fica quanto ao assunto. Entendeu? Então, isso aqui é muito interessante. Deus tem me ensinado muito, muito mesmo, e poderosamente, em cima de tudo que está sendo ministrado aqui. Tá vendo? Tá falando para vocês? Glória a Deus. Vamos lá, devagarzinho? Todo mundo lendo junto? Eu acredito que já trouxe aqui uma tradução comum para que possa ler junto com os irmãos. Vamos lá, quero ler com toda a igreja, todo mundo lendo junto.
Vamos lá? 1, 2, 3. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, a respeito dessa pergunta: como eu sou salvo? Outra coisa que é importante você saber, porque às vezes você é salvo, mas você não sabe responder como você é salvo. Você não sabe responder o porquê que você é salvo, para que você é salvo. Então essas perguntas, como, porquê, quando, são perguntas importantíssimas para a nossa vida, para que a gente possa não só saber, conhecer, mas poder responder também a todos aqueles que questionarem a respeito da nossa salvação. Então é importante também para você viver de acordo com o que você crê, que não é um desconexo, irmão, é um paradoxo. Você crê numa coisa e viver de outro jeito. Você precisa viver de acordo com o que você crê. Então não adianta nada, nós estamos, como o Renato falou, recebendo luz no texto, o entendimento das sombras que ainda tinham sobre nós, mas você continuar vivendo do mesmo jeito que você vivia antes. A palavra precisa gerar mudança, alteração, transformação na sua vida. Então, à medida que você vai abrindo o coração, que você vai se permitindo, com o Espírito de Deus vai trabalhando no nosso coração e vai gerando a transformação da nossa alma através da palavra de Deus. Então, o tema de hoje, como eu sou salvo, também começa dentro de uma pergunta, né? Como nós alcançamos a salvação? Como eu sou salvo ou como nós alcançamos a salvação? Paulo dá aqui uma aula aos Efésios, que eram pessoas orientadas, né? Eram pessoas estudiosas, eram pessoas pensativas. Então Paulo dá uma aula aqui, explicando essa pergunta de como é salvo, de como uma pessoa alcança a salvação. Então ele vai dando aqui algumas explicações e nós vamos separar aqui. Se você puder, na sua Bíblia mesmo, se você tiver uma caneta ou se você estiver anotando ali, como o Marcelo está anotando, é muito bom vocês fazerem isso, viu, irmãos? Principalmente culto de ensinamento, para que você possa em casa você estar revendo aí aquilo que nós estamos ensinando. Você vai manter a sua Bíblia aberta, se você puder, lá no texto em que nós lemos, e aí você vai marcar os pontos que nós vamos falar. Então nós vamos dividir Efésios capítulo 2, versículo de número 8 e versículo de número 9, nós vamos dividir eles aí em 6 partes. Vamos lá? Nós vamos dividir aqui em 5 partes, melhor dizendo, 5 partes. Qual é a primeira parte do versículo aí? Número 1, para quem está anotando, vamos dividir em 5 partes. Número 1, Paulo dizendo: pela graça sois salvos. Essa é a primeira divisão desse versículo de número 8 do livro de Efésios. Paulo dizendo: pela graça eu sou salvo. Então, o que Paulo está explicando aqui? Qual é o primeiro argumento de Paulo? Por onde veio a salvação? A salvação veio pela graça. É isso que ele está falando. O que significa graça, irmãos? Favor e merecido. É Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. Então os irmãos gravem isso. Graça é favor e merecido. Lembra que eu falei para os irmãos? É tudo dado em troca de nada por alguém que nada merece. Graça é tudo dado em troca de nada por alguém que nada merece. Então o primeiro ponto, primeira divisão do livro, do capítulo 2 de Efésios, versículo 8 é: pela graça sois salvos. Como eu sou salvo? Pela graça. Resposta simples, irmão.
mais objetiva. Alguém perguntar, como que você é salvo? Eu sou salvo pela graça. Sou salvo por um favor que eu não mereço. Deus me dando tudo em troca de nada por alguém que sou eu, de que nada mereço. Amém? Em Efésios capítulo 2, verso 5 também fala que pela graça sois salvos. Paulo faz uma repetição no versículo 8, mas no versículo de número 5 ele já vem falando a respeito disso, dizendo que é pela graça que nós somos salvos. Lucas, em Atos dos Apóstolos, leia aí para nós, Renato, capítulo de número 15 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo de número 10 e versículo de número 11. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Aí, então diga comigo assim, ó: todo jugo, diga mesmo, todo jugo que nos tentam colocar é uma tentativa de anular a graça de Deus. Qualquer coisa que vem, irmãos, tipo assim, nós somos salvos pela graça, mas tem que orar, senão não é salvo. Nós somos salvos pela graça, mas tem que dizimar, senão não é salvo. Nós somos salvos pela graça, mas tem que guardar o sábado, senão não é salvo. Então qualquer acréscimo à graça é uma tentativa de anular a graça. É o que eles estão falando aqui em grandes outros textos, explica sobre isso. Então não existe outro acréscimo, irmãos. Nós somos salvos pela graça. Não é mediante alguém acrescentar alguma coisa à graça que nós somos salvos. Que as pessoas fazem isso, elas creem na salvação, elas creem na graça, aceitam a graça, mas sempre fica achando que precisa fazer alguma coisa, como se a graça de Deus não fosse suficiente. Então, em nós, a nossa natureza, na nossa mente, na nossa religiosidade, no fundo, a gente sempre vai procurar uma tentativa de acrescentar algo à graça de Deus, porque é difícil da gente entender a graça de Deus. Então todo jugo que tentam se colocar é na verdade uma tentativa de anular ou tentar anular a graça de Deus na nossa vida. Paulo chega ao ponto de escrever lá aos Gálatas, dizendo que se eles circuncidassem, Cristo de nada os aproveitaria. Ou seja, eles se tornariam uns inúteis no corpo de Cristo. Eles se tornariam inúteis como igreja, não serviria mais para nada. Por mais que não perdesse a salvação, mas Deus não iria utilizar deles para nada. Isso é tão forte, o que eu vou falar aqui é tão forte, porque qualquer outra tentativa que tentam acrescentar a graça de Deus traz inutilidade na igreja, irmão. E todo membro do corpo que não tem o seu funcionamento, não tem a sua cooperação para o crescimento, desenvolvimento do corpo, ele se torna uma parte morta do corpo, inútil, não serve mais para nada. Agora pense, se Jesus falou que se nós só fizermos o que Ele nos mandou, vamos receber diploma de servo inútil, quem dirá esses? Quem dirá esses? Porque nós, como membros do corpo de Cristo, nós precisamos entender que a nossa participação no corpo é de extrema importância para o crescimento e para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Mas todas as vezes que nós tentamos acrescentar alguma coisa à graça,
nós vamos nos tornar inútil diante dela. E ainda ofensivos a Deus, que é uma ofensa a Deus você querer atribuir obras àquilo que Ele deu de graça. Totalmente. É a mesma coisa de alguém chegar para você está fazendo aniversário. Vamos lá, está fazendo aniversário. Aí uma pessoa vai te dar um presente. Essa pessoa pega o presente e vai lá, no dia do seu aniversário, e na frente de todo mundo, né? Depois dos parabéns, vim aqui te presentear. Embrulha, paga caro, divide em 12 vezes, né? Faz aquele esforço, vai lá no Brás, não é no shopping, né? Vai lá no shopping, escolhe, separa, vê o tamanho, vê a cor que você mais gosta, né? Tenta chegar de acordo com aquilo que você mais gosta e te entrega um presente na frente de todo mundo. Aí você mete a mão na carteira e fala: quanto foi? Para querer pagar. Se fosse você, fala a verdade, você não ficaria ofendido? É assim que Deus se sente com muita gente. É dessa forma que Deus se sente com muita gente, que Ele está dando a graça de graça e a gente fica tentando pagar. Então Paulo já está aqui explicando essa primeira parte que nós estamos dividindo, para que você possa entender que nós somos salvos pela graça. Acabou, irmão. Não é mais que, não tem mais que, não mais isso, não tem mais isso. Daí nós vamos entrar lá na frente no Evangelho do Reino, que aí eu vou explicar para os irmãos. O Evangelho do Reino é a parte prática da gente, é a parte prática da igreja. Mas para ser salvo, nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. Está escrito aqui, mano, nós não podemos anular. Pela graça sois salvos, acabou. É por um favor imerecido que eu sou salvo. É Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. Agora houve um meio para nós chegarmos a esta graça. Qual é o meio? Número 2. Pela graça sois salvos por meio da fé. Aqui está o número 2. Então a segunda parte do livro de Efésios é que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Ou seja, a graça veio, mas nós precisamos crer. Amém? Ou o que é crer, irmãos? Crer é receber. De que adianta eu fazer um esforço para te entregar um presente que às vezes você não merece, não fez nada por ele, não pagou, não se esforçou, mas no momento que eu ofereço ou te dou esse presente, você não recebe. É por isso que as pessoas falam aceitar Jesus, né? Que na verdade deveria mudar para receber Jesus, ou confessar Jesus é o mais correto. Mas crer, quando você crê, é justamente o momento que você estende a mão para receber de Deus o seu presente. Amém, querido? E um detalhe: Deus ainda te dá condições para crer, condições para receber, condições para aceitar que não vieram de você, porque até a fé que você tem foi Ele que te deu. Olha só, irmão. Até a fé que nós temos foi o próprio Deus que nos concedeu. Então, a graça de Deus é um favor imerecido, Deus nos dando aquilo que nós não merecemos, é um presente que Deus vem nos dar, e nós pela fé alcançamos a graça, pela fé recebemos a graça, pela fé nós tomamos posse da graça. Olha o que diz em Romanos capítulo 10, versículo de número 9, Romanos capítulo de número 10, e aqui eu vou explicar um negócio para os irmãos, porque levantar a mão e ir para frente não é aceitar Jesus. Vou dizer de novo: levantar a mão e ir para frente numa igreja não é aceitar Jesus. Isso foi um método criado, eu me foge a memória agora, não sei se foi Kenneth Reagan, eu não lembro, um grande avivalista, evangelista, ele criou esse método para se saber, dar testemunho, né, dar número
de pessoas que se converteram, ele começou a fazer esse apelo. Olha só, apelo, tipo, pelo amor de Deus, aceita Jesus. E isso tomou o mundo de uma tal forma que você tentar falar o contrário parece uma ofensa para as pessoas. Eu aceitei Jesus, eu levantei minha mão e fui lá na frente, mas aonde está escrito na Bíblia que para aceitar Jesus você tem que levantar a mão e ir lá na frente para o pastor orar por você? Então nós vamos ver aqui nesse texto, Romanos capítulo 10, versículo 9, lê aí. Lê por enquanto só o 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Para ser salvo tem que fazer isso aqui, olha só. A saber, ou seja, se com a tua boca confessar, tem que haver confissão. Mas confessar o quê? Confessar ao Senhor Jesus, confessar que Jesus é o seu Senhor, não o seu Salvador, porque Jesus nunca pregou a salvação, Ele é a salvação. O que eu preciso confessar? Eu preciso confessar que o Senhor Jesus é Senhor, e confessar ao Senhor Jesus, vírgula, e tem um detalhe: e o que você falar com a boca tem que corresponder com aquilo que está no seu coração, porque é o versículo, e em teu coração crê. Não se crê com a boca, se crê com o coração. A boca só faz a confissão daquilo que você já creu no seu coração. Confessar o que? Crer o que no coração? Que Jesus é o Salvador? Não. Crê que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. Olha como é totalmente ao contrário. Quem quer aceitar Jesus? Eu quero aceitar Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas não é quem quer aceitar Jesus. Você vê que a exigência é algo completo? Completo. O que você diz com a boca tem que estar em harmonia com o que você sente. Tem que corresponder. Lá no seu interior. Tem que sair de dentro para fora. Se não houver isso, não há salvação. Por isso muitos, principalmente eu cresci no Ministério do Belém, quando tinha principalmente festividade de jovem, a pressão era tão grande que a pessoa às vezes ia, porque só faltava dizer, se você não vir, você vai morrer hoje. E a pessoa aí é que nem você falou, tem que ser daqui. E as pessoas iam, com 2, 3 dias, estava tudo no pacote de novo. E a salvação não é por pressão, não é por sensacionalismo, não é por terrorismo. Não é dessa forma que a gente converte as pessoas ou convence as pessoas. É como a minha esposa falou, eu cansei de vivenciar isso. E eu já me remexia na cadeira há muitos anos atrás, mesmo fazendo parte de outro ministério, eu me remexia na cadeira, que eu falo, não precisa disso, gente, pelo amor de Deus. A gente quer fazer o papel do Espírito Santo, irmão. Se o Espírito Santo não convencer, você pode falar o que for, fazer o que for. Por isso que eu me arrisco a dizer, está cheio de pessoas dentro da igreja que nunca foram salvas. Mas não é porque eu estou dizendo que não é salvo, que não é salvo. Não, eu não estou dizendo é porque não fez isso aqui ainda. Não creu com o coração de fato e não confessou com a boca essas coisas que precisa confessar, porque não é por pressão, não é por amedrontamento, não é por constrangimento, não é por terrorismo. Aceita, senão você vai morrer. O dia de amanhã pode não chegar. Aí essas coisas assim, a pessoa, caramba, então eu vou aceitar. E aí a pessoa levanta a mão, irmão, vem assim, mas depois Jesus faz a obra. Não, irmão, nós temos que fazer não o que dá certo, nós temos que fazer o que é certo. Porque pode parecer que dá certo aos nossos olhos, mas não é o certo, nós temos que fazer o certo. Aí eu pergunto, como uma pessoa pode aceitar algo que nem foi explicado para ela o que é? Porque para uma pessoa aceitar a salvação, ele precisa primeiro ser apresentado para ele o plano de salvação. Eu não estou sabendo nem por que eu estou sendo salvo. Então eu preciso apresentar o plano de salvação. É por isso que eu não concordo. Não, vamos fazer o apelo. Que apelo, irmão?
Nós não temos que apelar para ninguém. Jesus não é mercadoria barata de fim de feira, para a gente ficar lá, ó, minha senhora, baixou o preço, bora aqui, vem aqui, quem dá mais, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, e a pessoa, só para parar de me encher a paciência, eu vou levantar a mão e vou para frente. Eu sofri um apelo, eu sofri uma ameaça. Essa daí eu vi. Se eu voltar para Jesus, a pessoa chegou para mim no meio da igreja, eu no último banco, porque mesmo afastada eu ia visitar. A pessoa chegou para mim e falou assim, parou de ministrar e falou, Leandra, chamou até meu nome, Leandra, Deus manda te dizer que só vai te dar até meia-noite para tu voltar. E aí de ti se não voltar, se arrepender de tudo que tu fez. E a igreja lá, e eu sou assim, ó. Detalhe. Tô aqui, o grande detalhe é que a pessoa já não ia com a cara dela. Entendeu? A pessoa já não ia muito com a cara dela, falou assim, então agora eu vou assumir agora a salvação e vou mostrar para ela e vou dar um prazo determinado para ela ser salva. Ô, irmão, é tão burro esse tipo de pensamento, desculpa a expressão, porque Paulo diz que o tempo do fechamento da porta da graça é até que a plenitude dos gentios acha completado. Ou seja, depois eu vou explicar isso para vocês, mas fique isso na sua mente. Deus sabe o número de pessoas que vai ser salvo, irmão. Deus já sabe até quando o último gentil receber, confessar. Pode ser aqui, pode estar acontecendo agora. Quantos cultos não está tendo uma hora dessa? No Brasil e no mundo afora. O dia que o último gentil passar pela porta da graça, que Deus achar que esse é o último número, a plenitude dos gentios é número completo. Ou seja, Deus sabe qual é o número completo de pessoas que vão responder à salvação. O dia que o último gentil passar pela porta, irmão, ó, fecha a porta da graça. Acabou. Jesus vem e aí a grande tribulação, ela se inicia. Então quem sabe isso é só Ele. Só Ele sabe esse momento que vai acontecer. Enquanto isso, a porta da graça continua aberta. Então, detalhe aqui, ó. O que nós confessamos com a boca precisa corresponder com aquilo que está em nosso coração. Às vezes, nem tudo que você fala com a boca corresponde àquilo que está no seu coração. Ah, pastor, mas a Bíblia não diz que a boca fala do que o coração está cheio? Irmão, é simples. Só transborda para fora o que está demais. Não transborda tudo. Você enche um copo, cai tudo que está no copo para fora ou cai só o que ultrapassou o limite? Então, e o sentido do texto não é nem esse ainda, de que nós estamos falando. Porque o sentido verdadeiro do texto lá é de coisas que estão latentes dentro de nós. Mas com relação a confessar, nem sempre o que a gente fala com a boca corresponde com aquilo que está dentro do coração. A gente está falando, lembra aquela expressão que a gente fala? Fulano falou da boca para fora, né? Você está falando eu te amo, da boca para fora. Você está falando eu gosto de você, da boca para fora. Por quê? Porque é possível sim, irmão, a gente falar coisas que não estão no nosso coração. É só da boca para fora. É só coisa que não passou pelo coração, saiu do entendimento e já nós a liberamos para fora. É o que nós falamos, falar sem pensar. Porque não foi algo que foi avaliado, produzido, analisado dentro do nosso coração. Então qual é o mais correto? É que Deus desperte essa pessoa. E nós apresentamos o plano de salvação. O Espírito Santo vai no espírito daquela pessoa e vai gerando ali, como nós já explicamos ali, como uma pessoa com um processo de ressuscitação, dando pequenos picos, para que o espírito da pessoa possa voltar a respirar, possa voltar a agir, possa voltar à vida, e naquele momento, aquele espírito é despertado, e no momento que o espírito é despertado, Deus dá fé para ela, e ela vislumbra a graça, e ela começa agora, mediante a fé, ser despertado a receber a esta graça. E aí o que ela vai fazer? Ela vai crer de todo o coração, e acredite, irmão, não sei se vocês já viram, pessoas que vêm sem precisar a gente ficar fazendo apelo e chamando,
ela vem: eu quero receber Jesus como meu Senhor. Quem já viu isso? Cansei de ver isso, irmão. Começo de culto, meio de culto, no meio da rua, dentro do ônibus, dentro do trem. Eu já vi pessoas que espontaneamente, sem ninguém falar nada, forçar nada, dizer nada, aquela pessoa crê: eu quero receber a Jesus. Por isso que aqui a gente praticamente não faz esse tipo de apelo. A gente faz um acompanhamento, a gente vai dando uma orientação, a gente vai expondo a palavra, porque aprendemos que quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, por que eu tenho que confessar com a boca? E por que eu tenho que crer no coração? Verso de número 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque com o coração se crê para a justiça. Lembra que eu falei da justiça de Deus? E com a boca se faz confissão para a salvação. Então por isso que tem que crer no coração, para entender que a justiça de Deus foi cumprida em Cristo, e confessar com a boca, para que você possa adquirir a salvação. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Ponto número 3, vamos correr aí. Nossa, vou só pontuar algo aqui, que isso aqui é algo tão sério que o pastor está falando aqui, só para finalizar, que se você entregar algo para Deus, se você entregar uma oferta para Deus, e essa oferta, o que você tem na mão, não estiver em equilíbrio com aquilo que você tem no coração, Deus te rejeita. Primeiro você e depois a sua oferta. Foi o que aconteceu com Caim. O pastor até falou uns dias atrás, acho que ele comentou algo sobre isso. Caim foi rejeitado primeiro e depois a sua oferta. Abel foi aceito primeiro e depois a sua oferta. Se o que tiver nas nossas mãos, na nossa boca, não corresponder ao que está no nosso coração, porque Deus, irmãos, ele nos conhece por dentro. Então não adianta a gente trabalhar com terrorismo, sensacionalismo, forçar as coisas a acontecer. Eu já fui evangelista, irmão, já cansei de ganhar alma no meio da rua, cruzada evangelística, aquele negócio. A pessoa levanta a mão, vai para frente, 5% daqueles que fizeram aquilo ali permanecem. Só que as pessoas, elas pensam assim: não, é como uma pescaria, é como uma pesca, é como alguma coisa, nem todo mundo vinga, é isso que eles falam. É assim mesmo, nem todo mundo vai vingar, de cada 10 fica um. Como se fosse um produto barato. É, como se a salvação fosse... a salvação é um plano de Deus, não é uma tentativa. A salvação é um plano de Deus, não é uma tentativa. Não é Deus, deixa eu ver se eu consigo salvar ela. Não deu. Deus falha, né? Não. Então fica tranquilo, que o processo da salvação já deu certo. Já deu certo. Está dado certo. É por isso que você precisa saber, para você viver tranquilo. Porque fala a verdade, irmão. Sejam sinceros comigo. Talvez alguns agora não, de um tempo para cá. Mas fala a verdade. Eu já vivi assim. A gente está na igreja, mas naquela incerteza. Rapaz, que vai 20 anos na igreja, aí Jesus vem, eu vou para o inferno. Eu vivi nesse terror aí durante mais de 10 anos. Não vou orar mais, vou jejuar mais, vou consagrar mais, vou buscar mais, vou me dedicar mais. Não vou num aniversário da minha família. Nossa, eu vou tomar cuidado. Ai meu Deus, eu não sei o que. A gente vive assim, assustado. Pastor, mas não tem que orar, não tem que buscar, não tem que vigiar, não tem que consagrar. Eu vou chegar lá. Todas essas coisas são práticas essenciais, primordiais para o propósito de Deus na nossa vida aqui como igreja. Mas não são essas coisas que salvam. Deixa eu te perguntar, quando Jesus te salvou, você orava? Não. Você jejuava? Não. Antes dele te salvar? Você se consagrava? E ele não te salvou?